Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir a esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Muito bem, esse é um tema que se enquadra aí nas revoluções liberais comandadas pela burguesia. É com esse processo que o capitalismo vai se consolidar enquanto modo de produção. Por que é uma revolução? Porque vai modificar sensivelmente a vida humana do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Você tem aí a passagem da manufatura para a maquinofatura, não destruindo a manufatura, da mesma forma que a manufatura não destruiu o artesanato. Mas essa transformação da manufatura para a maquinofatura vai modificar a vida humana absurdamente e continua modificando. Isso porque a Revolução Industrial ainda está em vigor. Atualmente estamos na terceira fase da Revolução Industrial. Normalmente, a gente divide a Revolução Industrial em três fases. A primeira mais ou menos 1750 até mais ou menos 1850. A segunda Revolução Industrial de mais ou menos 1850 a mais ou menos 1950. E a terceira Revolução Industrial mais ou menos 1950 até os dias atuais. Estamos na terceira Revolução Industrial. A primeira é marcada pela indústria têxtil, pela locomotiva, pela máquina a vapor, pelo navio a vapor. A segunda é marcada pela indústria automobilística, pela indústria química, pela utilização do petróleo e da eletricidade, pela siderúrgica, pela metalúrgica, e a formação de um capitalismo diferente daquele da primeira Revolução Industrial, porque a primeira Revolução Industrial vai gerar o capitalismo que nós chamamos de livre concorrencial. Já a segunda gera o capitalismo monopolista financeiro, que perdura até a terceira. Muito bem. Qual foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial? O primeiro país foi a Inglaterra. Agora, por que a Inglaterra foi o primeiro, o pioneiro nesse processo? Foi o primeiro país. Porque reuniu primeiro as condições para o processo. Que condições são essas? Um ambiente jurídico favorável, um conjunto de leis que fossem favoráveis aos negócios capitalistas. A Inglaterra tem esse arcabouço jurídico desde 1689, quando a burguesia e a gente tomaram o poder e instituíram a monarquia parlamentar, onde o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Um parlamento controlado pela burguesia. E que vai editar leis que favoreçam aos seus negócios, às suas atividades. Segundo ponto, a acumulação de capitais. Através do saque, do roubo das riquezas africanas, americanas, através do colonialismo, através da pirataria, através da exploração colonial, através da exploração do tráfico de seres humanos escravizados, a Inglaterra vai acumular uma quantidade de metais, de capitais, significativo durante a Idade Moderna. Seu tipo de mercantilismo também lhe permitiu garantir uma manufatura têxtil significativa e uma marinha mercante das mais poderosas da Europa. Outro ponto é que a Inglaterra, ao longo da Idade Moderna, vai modificando o seu sistema feudal. Ela acaba com a servidão lá no século XV
e vai acabando aos poucos com as terras comunais, as terras de uso coletivo, um tipo de propriedade feudal, onde os camponeses usavam as terras coletivamente. Os reis ingleses foram editando os atos de cercamento, onde essas terras eram cercadas e vendidas a particulares. Então você tem aí a propriedade da terra de tipo feudal sendo transformada em propriedade privada de tipo capitalista. Ora, os camponeses então são expulsos das terras, é o que nós chamamos de ser expropriado, né? Então os camponeses foram expropriados e vão para a cidade, vão servir de mão de obra farta e barata para o processo revolucionário industrial. Outro ponto é que essa terra de tipo capitalista, ela produz para o mercado. Então, garante-se aí matéria-prima, né? Lã, algodão, linho, né? Porque a primeira indústria é a indústria têxtil. Outro ponto que vai fazer da Inglaterra o primeiro país a fazer revolução industrial é o desenvolvimento tecnológico, com invenções como o tear mecânico, a lançadeira volante, a máquina a vapor. Alta tecnologia não, né? São melhoramentos, né, de instrumentos dos artesãos que vão acabar gerando lá, né, as máquinas, as primeiras máquinas a vapor. Muito bem. Então você tem um esquema onde as primeiras fábricas começam a operar. Com que tipo de energia? Com carvão mineral. E a Inglaterra tem uma quantidade significativa de carvão mineral em seu território. Por último, como eu já falei, a Inglaterra tinha a maior marinha mercante do planeta lá no século XVIII. Então ela conseguia fazer com que o seu produto chegasse, né, a qualquer país do mundo. E, praticamente durante todo o processo da primeira fase da Revolução Industrial, ele foi inglês. Tá. Quais foram as transformações na vida humana? A Revolução Industrial, ela promove uma separação entre ambiente de trabalho e ambiente doméstico. Antes, o trabalhador morava e trabalhava no mesmo lugar, né? Era um mundo rural. A Revolução Industrial vai transformando paulatinamente o mundo num mundo urbano. E cada vez mais as pessoas moram num lugar e trabalham em outro. Então vai chegar uma hora do dia que você vai largar o seu ambiente doméstico e vai para o seu ambiente de trabalho. Ué, sempre não foi assim? Não. A maior parte das pessoas moravam e trabalhavam no mesmo lugar. Então o ritmo era o ritmo da natureza, era o ritmo ditado pelo trabalhador. Não é? Agora não. Agora o ritmo vai ser ditado pela máquina. É a máquina que vai ditar o ritmo do trabalho. E aí do trabalhador se ele não se preocupar em seguir o ritmo da máquina. Ele pode perder uma mão, pode perder um dedo, pode perder a vida. Outra modificação significativa, que é essa questão da urbanização, mas também do desenvolvimento de meios de transporte. Aí destaque para a locomotiva, mas na segunda, e o navio a vapor. Mas na segunda Revolução Industrial você tem automóvel, você tem o dirigível, você tem o avião, né, submarino, né? E os meios de comunicação também. Telégrafo, telefone, cinema. Outro ponto que a gente vai ter aí nesse processo da Revolução Industrial é que agora tudo tem que respeitar o tempo do relógio. Porque a máquina vai ser ligada a tal hora, vai ser desligada a tal hora.
não é? Então há o que a gente chama de ditadura do relógio. Outra questão é que agora o trabalhador ele tem apenas o trabalho. Antes, quando ele era o artesão, ele era dono do capital e do trabalho. Era ele que trabalhava, mas ele era dono da matéria-prima, ele era dono do produto final. Quando virou manufatura, mão, fatura feito à mão. Só que agora ele tem um patrão. Ele ainda é um artesão, né? O trabalhador ainda é um artesão, mas ele tem um patrão. Um patrão que é dono da matéria-prima e dono do produto final. Nesse sentido, ainda não se completou a divisão entre capital e trabalho. Com a Revolução Industrial se completa. Você vai ter aquele que é dono do capital, que é o empresário, que é o industrial, o dono da indústria. E você vai ter o dono das máquinas, dos meios de produção, portanto. E você vai ter aquele que é dono do trabalho e que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. No capitalismo, o trabalho também é uma mercadoria. Ele também é vendido e é comprado. Essa divisão entre aquele que detém o capital, que é a burguesia industrial, e aquele que tem o trabalho, que é o operariado, que a gente vai chamar de proletariado. E por que chamamos de proletariado? Porque vem de prole. Prole é o conjunto dos filhos. São aqueles trabalhadores que são tão pobres que a única coisa que eles possuem são os seus filhos. E tem que vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Outra modificação é a consolidação do modelo capitalista, como eu já falei anteriormente. Nós ainda teremos uma situação de aumento da desigualdade social. A desigualdade social vai ficar muito gritante, porque numa mesma cidade você vai ter bairros onde as pessoas vivem muito bem e têm muito acesso a bens e serviços e alimentos, e você vai ter bairros onde as pessoas vivem muito mal. Nesses onde as pessoas vivem muito bem, você encontra a burguesia. Nesse onde as pessoas vivem muito mal, o proletariado. E aí é que gera o que a gente chama de questão social. É isso que é a questão social colocada pela Revolução Industrial. Tá, mas como que era a vida dos trabalhadores do proletariado lá no século XIX? Bom, péssimas condições de moradia, extensas jornadas de trabalho, em média 14 a 16 horas. Temos relatos até 19 horas de trabalho. Exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho feminino. Se pagava 1/3 do que se pagava um homem adulto a uma mulher. Se pagava 1/6 do que se pagava um homem adulto a uma criança. E estamos falando de crianças de 6, 7, 8, 9 anos. Que eram tratados tais como adultos. Até o século XIX, até o final do século XIX, não tinha essa história de a infância precisa ser preservada. Não, as crianças eram tratadas como pequenos adultos. Você tem aí a ausência de leis trabalhistas. Você não tem segurança de trabalho nem de salário. As fábricas são insalubres. Os trabalhadores são maltratados fisicamente nas fábricas. Existem capatazes para fustigar fisicamente e moralmente os trabalhadores e trabalhadoras. Essa rígida disciplina nas fábricas, ela acaba gerando um tipo de Estado que garante esse modelo imposto pelos patrões e não protege os trabalhadores, que é o Estado liberal burguês. Ele está aí para defender a propriedade da burguesia.
e não a vida dos trabalhadores. Então, essa realidade dos trabalhadores ela é muito dura. E eles começam a se organizar. O primeiro movimento operário foi o movimento ludita, ali por volta de 1810, 1811. Por que tinha esse nome? Por conta de Ned Ludd, um dos líderes. Qual era a prática dos quebradores de máquinas? Eles quebravam as máquinas daqueles empresários que demitissem homens adultos para empregar mulheres e crianças, ou que rebaixassem os salários. Era uma maneira que os trabalhadores encontraram de pressionar os patrões a não rebaixarem os salários e a não demitirem os homens adultos. Tentava-se então regular o nível de emprego e salário. Só que a propriedade dentro do Estado liberal é vista como um direito natural daquele que tem propriedade, contra aquele que não tem. Então o Estado, com toda a truculência, vai prender, vai torturar, vai matar, vai executar o Ned Ludd, inclusive, não é? E os trabalhadores aprendem uma lição. Então. O Estado liberal não vai garantir os nossos interesses. Então a gente tem que entrar dentro do Estado. Mas como que a gente vai entrar dentro do Estado se a gente não vota? Então, por volta de 1830, surge um outro movimento, o movimento cartista. Por que esse nome? Por conta de uma petição, um abaixo-assinado ao parlamento inglês, chamado Carta do Povo, que pedia o sufrágio universal masculino, quer dizer, o direito de voto para todos os homens. Por quê? Porque o voto era censitário, né? O sufrágio era censitário, era só quem tinha renda, quem tinha propriedade que votava. A renovação anual do parlamento, a remuneração para o parlamentar, né? Porque dentro do parlamento só tinha rico, então ele podia não receber o salário. Agora, se o trabalhador fosse eleito para participar do parlamento, como que ele ia ficar um ano sem receber salário? Né? Aí eles pediam a remuneração para o parlamentar. E promoveram manifestações para entrega dessa petição ao parlamento. Essas manifestações também foram duramente reprimidas. E eles aprenderam uma segunda lição. A burguesia não faria nada por eles. Então a única forma seria a associação entre eles. Para a ajuda mútua, surgiram então as trade unions, o embrião do sindicalismo. Com o sindicalismo, os trabalhadores começam a se organizar, começam a lançar pautas, a criar clubes recreativos para a classe trabalhadora, a criar uma imprensa operária para informar a classe trabalhadora, né? Além daquelas garantias que as trade unions já tinham, né? Que é da assistência médica, que é da assistência jurídica e tudo mais. Bom, isso vai dar força aos trabalhadores na organização. E eles vão participar de importantes movimentos ali na Europa, né? Talvez o mais famoso vai ser em 1848, a Revolução conhecida como Primavera dos Povos, né? Foi a primeira inserção aí da classe operária, né? Num movimento político. Bom, mas o que vai crescendo também? Vai crescendo a ideia de que o capitalismo liberal não atenderia nunca aos anseios dos trabalhadores. Começam então a surgir novas ideias na Europa do século XIX. Algumas ideias reformistas que pretendiam reformar o capitalismo e torná-lo mais humano,
mais justo socialmente. E algumas ideias revolucionárias, que pretendiam abolir o capitalismo e criar um outro modelo. Bom, esse grupo de ideias sociais e políticas do século XIX, essas ideologias, nós temos a primeira, que são os socialistas utópicos. O que vem a ser utopia? Utopia é um planejamento para o futuro onde você projeta algo melhor no futuro. Você projeta uma sociedade melhor para o futuro. Quando você projeta uma sociedade pior no futuro, aí é o contrário, é a distopia. Tá? Mas nesse caso, estamos falando de utopia. Mas a utopia sempre remete a um sonho, não é? Algo que não é possível hoje. Só que várias utopias já se tornaram realidade. O próprio liberalismo era uma utopia no início do século XVIII e começou a se tornar realidade no final do século XVIII. Toda vez que uma utopia, se torna realidade, ela deixa de ser utopia. Ela vira realidade, ela vira ordem. O voto feminino foi uma utopia durante muito tempo. Hoje ele é uma realidade, pelo menos para nós brasileiros. Bom, quem deu esse nome de utópicos para os socialistas, os primeiros socialistas? Karl Marx e Friedrich Engels, que deram o nome a si mesmos de socialistas científicos. São eles que vão dizer para os utópicos que eles eram utópicos. É claro que os utópicos não achavam que eram utópicos. Eles acreditavam que tinham um plano viável para acabar com essa doença social que a Revolução Industrial tinha criado. De um grande grupo vivendo muito mal, em péssimas condições, passando fome, e um pequeno grupo vivendo muito bem, com abundância de recursos, até esbanjando. Como resolver isso? O entendimento dos utópicos é que a própria burguesia iria entender que ela tinha criado um mundo doente. E ela iria, a partir dessa consciência, investir em projetos socialistas, onde a propriedade privada seria abolida, seria instituída uma propriedade coletiva e uma forma de cooperativismo seria estabelecida. Charles Fourier, por exemplo, pretendia os falancérios, comunidades de até 2.000 pessoas, onde não teria Estado, não teria moeda, as pessoas compartilhariam tudo, pelo bem do falancério e pelo bem de si próprios. Só que ele precisava de financiamento para fazer um falancério. E ele disse que ele estaria em casa todos os dias, por volta do meio-dia, esperando algum empresário investir. Ele esperou por 7 anos, nunca apareceu ninguém. O Robert Owen era muito mais um capitalista consciente do que um socialista utópico. Ele provou um ponto. Qual era o ponto dele? Trabalhadores bem tratados, bem alimentados, respeitados, são mais felizes e produzem mais. Então ele trouxe a jornada de trabalho para 12 horas, mas 12 horas é muito, para a gente é muito, Mas ele lidava com um conjunto de empresários que exploravam 14, 16. Ele criou creches para as funcionárias, Ele construiu casas dignas, moradias dignas para os seus funcionários e provou o ponto dele. As fábricas dele se tornaram realmente mais produtivas. Ele também financiou a construção de
de sociedades alternativas, onde não há propriedade privada, no estado de Indiana, lá nos Estados Unidos. Bom, Louis Blanc, que na França, durante a Revolução de 1848, estabeleceu as chamadas oficinas nacionais, também uma cooperativa, né, de trabalhadores urbanos. Então, o cooperativismo, Saint-Simon também vem com a ideia do cooperativismo. O que Marx e Engels, Karl Marx e Friedrich Engels, vão dizer? Olha, vocês estão sonhando. Isso aí é sonho, isso aí é utopia. Vocês estão achando que a burguesia vai acabar com o mundo que ela criou? Claro que não. Ela criou o mundo. Foi ela que criou esse mundo para ela. Ela vai abrir mão. Ela lutou contra a aristocracia. Ela fez revoluções contra a aristocracia para acabar com o mundo da aristocracia e criar o mundo dela. Se o proletariado quiser que a vida dele melhore, ele é que vai ter que lutar. Ele tem que imitar a burguesia. Não é a burguesia que vai melhorar o mundo para o proletariado. É o proletariado que tem que derrubar a burguesia através de uma revolução proletária. A burguesia não fez a revolução burguesa contra a aristocracia? Pois é. O proletariado teria que, na visão de Marx e Engels, imitar a burguesia. No Manifesto Comunista de 1848, eles vão dizer isso: olha, os trabalhadores têm nada a perder, a não ser os seus grilhões. A burguesia, ela criou seus próprios coveiros, porque na visão deles, surgem duas classes antagônicas. A classe que detém o capital e aquela que detém o trabalho. Só que eles vão dizer, olha, a classe que detém o trabalho acha que ela é a parte menor, mas não é. É ela que gera riqueza, é ela que produz a riqueza. O capital parado, ele não gera riqueza. Então é o trabalho que gera riqueza. Só que o trabalhador não se apropria do que ele produz. E na visão deles, o trabalhador tem que ser informado disso, para que ele deixe a sua alienação. Ele tem que entender que, quando ele produz algo, somente uma pequena parcela é entregue a ele na forma de salário. O restante é apropriado pelo capitalista, no que eles chamaram de mais-valia. Eles analisaram o sistema capitalista e todos os seus processos e perceberam que o sistema é cheio de contradições e falhas e que os trabalhadores deveriam aproveitar essas contradições e falhas no seu processo evolucionário. A revolução proletária levaria, segundo Marx e Engels, ao fim do capitalismo e da propriedade privada. A instituição de uma sociedade, de um Estado e de uma propriedade capitalista, socialista. Né? Nessa fase do socialismo, você teria um Estado socialista controlado pelos proletários. Uma propriedade, um tipo de propriedade, uma propriedade coletiva, sob o controle desse Estado socialista. E uma sociedade socialista, ainda com classes. Esse modelo socialista iria evoluir, aí já não é revolução mais, iria evoluir no futuro para o fim do Estado, o fim das classes sociais e o fim da propriedade, que seria o comunismo. Onde as pessoas se autogovernariam, onde elas compartilhariam todos os bens. Não é? Tá. Eles vão fazer uma análise da história, uma análise materialista da história, daí materialismo histórico,
onde eles vão chegar à conclusão seguinte: a história das sociedades humanas é a história da luta de classes. Toda vez que um sistema entrou em decadência e gerou outro sistema, foi porque houve luta de classes. Os despossuídos se insurgiram contra aqueles que possuíam os meios de produção para tomar esses meios de produção. Para Marx e Engels, a estrutura da sociedade é a economia. A estrutura da sociedade são os meios de produção, são os modos de produção. Essa estrutura sustenta uma superestrutura jurídico-política. As leis, as formas de governo, eleições. Para Marx e Engels, não adianta o trabalhador querer entrar no parlamento, querer participar de eleições. Não vai mudar nada, não vai mudar a estrutura, na visão deles. Daí a ideia da Revolução Proletária. Não é? Muito bem. Só que nós vamos ter um outro grupo. Marx e Engels eram alemães. Esses dois que vão criticar Marx e Engels são russos. É o Bakunin e o Kropotkin. Eles vão dizer: não, o trabalhador não tem que lutar na Revolução Proletária para instituir um outro Estado, não, e uma outra propriedade, não. O trabalhador tem que lutar, sim. Ele tem que fazer a Revolução Proletária, sim. Mas é para acabar com toda e qualquer forma de propriedade. Toda e qualquer forma de Estado. Essa história que os marxistas estão dizendo, que eles vão criar um Estado socialista, que eles vão criar uma propriedade socialista e que depois isso vai acabar, não vai. Vai ser mais opressão. Os anarquistas não aceitam nenhum tipo de sociedade, para eles, de propriedade. Para eles, nenhum tipo de propriedade é bom. Nem a feudal, nem a capitalista, nem a socialista. Nenhum tipo de Estado é bom. Nem o Estado absolutista, nem o Estado liberal burguês, nem o Estado socialista. Nenhum desse tipo de Estado vale a pena para os anarquistas. Tanto que os anarquistas não vão fundar partidos. Porque partido você funda para disputar o poder político dentro do Estado. Os anarquistas não querem isso, eles querem a abolição do Estado. Então as organizações dos anarquistas estarão nos sindicatos, né? O anarco-sindicalismo. Pois é, nós temos aí então o grupo daqueles que querem acabar com o capitalismo. Só que tem um grupo que não quer acabar com o capitalismo. Ele quer reformar o capitalismo. Que grupo é esse? O catolicismo social, socialismo cristão, ou doutrina social da Igreja Católica, que pretende humanizar o capitalismo, tendo em vista os valores cristãos, os valores do cristianismo. Isso começa com a encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum, das coisas novas. Que coisas novas são essas? O mundo industrial. O mundo cada vez mais urbanizado, um mundo onde as desigualdades sociais estão gritando na nossa frente, né? Um mundo das péssimas condições de vida dos trabalhadores. E ali começa uma série de posicionamentos da igreja acerca dessa dura realidade social. E o que a igreja vai propor? Vai propor um capitalismo humanizado, segundo os valores cristãos. Então ela vai pretender leis trabalhistas, melhoria das condições de vida dos trabalhadores, né? Só que ela também vai se contrapor a anarquistas e comunistas. Por quê? Porque esses são materialistas. Eles negam a existência de Deus e proclamam que as religiões são a enganação da população pobre.
fazem com que a população pobre continue submissa. Não é? Então eles vão ter todo um discurso anticapitalista, sim, né, do ponto de vista desse capitalismo selvagem, que é um capitalismo humanizado, reformista. Mas terão um discurso muito forte, anticomunista e antianarquista. Bom, essa foi a aula sobre a Revolução Industrial e as consequências sociopolíticas. Até a próxima, boa sorte!